Vamos voltar a falar de economia mais um pouquinho, mais especificamente sobre os debates em torno da reforma tributária. Afinal de contas, quem não quer pagar menos impostos e ter um sistema mais simples que todos consigam entender? E para a gente falar sobre esse assunto, gentilmente nos atende mais uma vez o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Ministro, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, é uma satisfação enorme estarmos aqui. Podemos conversar um pouco aqui sobre um tema, de fato, muito importante, que é exatamente a reforma tributária. Tão importante como complexo também, né, ministro? E falando... Sim, porque a razão por ser complexo é porque a tributação no Brasil hoje, todo o sistema tributário brasileiro hoje é extremamente complexo. É extremamente complicado. Estudos do Banco Mundial, feitos aí quando pelo Ministério da Fazenda, por um acordo que fizemos, mostraram que naquela época, e melhorou um pouco, mas não muito, uma empresa brasileira gastava em burocracia 2.600 horas por ano só para conseguir pagar imposto, preenchendo papel, formulário, contador, advogado, etc. Então, isso é um sistema extremamente complicado, complexo e que, de fato, precisa ser simplificado. A reforma tributária é fundamental. Sim, e são muitas as discussões em torno dessa reforma tributária que há anos vem tentando ser aprovada no Congresso Nacional. Aqueles que defendem esse relatório que já foi entregue e que pode ser modificado até a apresentação do relatório final, dizem que a reforma vai simplificar, vai destravar a economia brasileira, e tem aqueles que estão preocupados também com algum prejuízo para o pacto federativo. Será que dessa vez vai avançar, apesar de tanto impasse que ainda está em torno dessa proposta, ministro? Olha, eu acredito que sim. Inclusive porque há cerca de 3, um pouco mais, quase 4 anos atrás, eu participei de um grupo de trabalho do secretário de Estado, todos os secretários de Estado do Brasil. E chegou-se a um acordo por unanimidade de propor uma reforma tributária que é bastante similar a esta que está sendo proposta agora no Congresso. Portanto, o relatório feito pelo relator, ele vai bastante nessa linha, porque, inclusive, o relator é o mesmo daquela proposta que foi feita na época pelos estados. E é uma proposta simples, né? Ela é baseada numa PEC que já existia, que já estava na Câmara, que era a chamada PEC 45, que unificava todos os impostos sobre valor adicionado. O que é isso? É o ICMS, o PIS/COFINS, é o IPI, é o ISS, tudo aquilo que incide sobre o valor de um bem, ou no caso do ISS, sobre o valor do serviço. Né? E isso é uma complicação terrível no Brasil. Né? Porque, por exemplo, um produto que é feito lá no estado de Minas Gerais, por exemplo, começa lá, faz uma matéria-prima que vai para outra empresa, aquela primeira empresa já pagou um imposto sobre o que produziu, que depois passa para outra, que depois vende para uma empresa em São Paulo, que no final faz... Agora, ministro, justamente sobre essa questão que o senhor levantou para a gente... de impostos e muito complexo. Agora, justamente nessa questão que o senhor levantou para a gente, né, o ponto principal de sugestões que foram apresentadas nesse relatório é justamente esse, que a extinção desses impostos sobre o consumo e a criação do IVA, o Imposto de Valor Agregado Dual, que terá uma base de administração por parte do governo federal e a outra base sendo administrada por estados e municípios. Mas existem outros pontos que foram apresentados nesse relatório que ainda são alvo de muito impasse. Se o senhor pudesse mudar alguma coisa nesse relatório, o que o senhor mudaria, ministro?
Olha, eu acho que o relatório está na linha certa, né? O ponto mais controverso é, por exemplo, um fundo de desenvolvimento, que é um aporte do governo federal para os estados de menor renda per capita, de menor nível de desenvolvimento. Isso aí, evidentemente, é algo sujeito à discussão, tá? Porque isso aí não é exatamente parte de uma reforma tributária. Isso é, na medida que está se fazendo, está se trabalhando na questão tributária, os estados, né, que têm menor nível de desenvolvimento, etc., uh, aproveitaram o ensejo para solicitar e demandar do governo federal um aporte aí bastante substancial aí, uh, de dezenas de bilhões de reais. Isso aí é um ponto de discussão, não há dúvida, porque isso aí não é a questão fundamental da reforma tributária, que é a simplificação e o aumento da produtividade das empresas brasileiras. A gente tem vários setores com diferentes interesses. Alguns setores temem que haja uma cobrança maior de impostos, e aqui eu trago a preocupação do agro. Existe também o setor da educação, com uma possível oneração das mensalidades, principalmente de escolas e faculdades particulares. Alíquotas diferenciadas para determinados setores estão sendo discutidas. Isso vai funcionar para tentar trazer algum tipo de consenso, ministro, para a condução dessa reforma? Olha, é muito complicado e com consequências que podem ser positivas ou negativas essa questão de alíquota diferenciada. Se você diz assim, muito bem, o imposto incide ou incidirá sobre todos os setores. Porque hoje existem setores que praticamente pagam muito pouco imposto. Por exemplo, o setor de serviços, em geral, paga pouco imposto. Quem paga muito imposto é a indústria. É uma das razões, inclusive, porque o Brasil está perdendo cada vez mais competitividade industrial. A indústria brasileira é parte cada vez menor do produto brasileiro e nós importamos cada vez mais produtos industriais. Por quê? Porque por várias razões, uma delas é que, e talvez a mais importante, é que o setor industrial é muito sobrecarregado de impostos. No momento em que você faz um imposto único para todos, é normal que aqueles que hoje são beneficiados, não pagando pouco imposto ou não pagando, vão reclamar. Evidentemente que aparecem mais aquelas causas, digamos assim, mais justificáveis. Por exemplo, na questão da educação. De fato, aí é uma coisa que justificaria eventualmente uma alíquota diferenciada, porque exatamente uma alíquota única iria incidir sobre uma coisa fundamental para o país, para o futuro do país, que é a educação, né? Então, nós temos que incentivar a educação. Mas o risco é isso, começar uma discussão todo o setor, falar, não, mas o meu setor também é fundamental, etc. Nós começarmos a ter uma parafernália aí de alíquotas diferenciadas. Eu acho que são muito poucos os setores, a educação certamente é um deles, que, de fato, justificam, do ponto de vista da sociedade brasileira, uma alíquota diferenciada. Agora, ministro, mudando um pouco de assunto, nós demos agora há pouco uma boa notícia na área da economia hoje para o Brasil, que é a agência de risco S&P, que elevou a nota do Brasil, um status de nota de estável para uma perspectiva positiva, um patamar que a gente não atingia desde 2019. Ou seja, levando-se em consideração que o senhor foi ministro da Fazenda entre 2016 e 2018, o senhor vivenciou um período positivo dessas avaliações em relação à condução da política e ao risco de investimento aqui no Brasil. Seria um sinal, essa notícia de hoje, de que a política econômica está caminhando na direção certa? Olha, sim. Se nós levarmos em conta, se nós olharmos a política econômica como um todo, né? O problema é que nós tendemos muitas vezes a olhar a política econômica sobre aquele aspecto mais político, entre aspas, digamos assim. Então, o que nós temos que olhar é o seguinte: um dos aspectos muito importantes que o relatório reconhece, por exemplo,
da Standard Poor's é a questão do controle da inflação. Tá? Então, e isso é algo, um mérito do Banco Central do Brasil. Então, isso está sendo muito bem avaliado. Tá? Exatamente, o Banco Central está conseguindo colocar a taxa de juros num determinado patamar e que a inflação cai, mas ao mesmo tempo não está prejudicando o crescimento. Por outro lado, algumas medidas, principalmente a remessa ao Congresso Nacional do arcabouço fiscal, também são consideradas extremamente positivas com razão. Tá? Então, nós temos aí uma combinação de política fiscal e política monetária. Então, essas duas coisas, como um todo, estão funcionando bem. Mas é importante, primeiro, que se persista nessa linha do arcabouço fiscal de controle das despesas públicas, é um bom sinal, mas é importante isso, e é importante também manter a independência do Banco Central. Agora, nós tivemos esses bons indicadores, não só hoje, né, ministro, mas bons indicadores econômicos nos últimos dias, nas últimas semanas. Tivemos a notícia de hoje que impacta também a economia brasileira, impacta o mundo, que foi o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, congelando a taxa básica de juros deles, sob a perspectiva de controle inflacionário, pelo menos num horizonte mais próximo. Será que todo esse conjunto de boas notícias sinaliza que teremos uma redução da taxa básica de juros aqui no país já no segundo semestre? Olha, esperamos que sim. Tá? Eu acho que a aprovação do arcabouço fiscal, própria queda da inflação, etc., pode levar a isso. Agora, evidentemente, que o Banco Central tem um sistema bastante bem feito, bastante sofisticado, de projeções de inflação, etc. O Banco Central tem segurança, vai tomar a medida adequada, seja de eventualmente cortar a taxa de juros, havendo condições para isso ou não. Mas, evidentemente, a possibilidade, caso exista de fato a possibilidade de se cortar a taxa de juros e ao mesmo tempo controlar a inflação, isso seria extremamente positivo, não é óbvio para o país, e, inclusive, todos concordam com isso, inclusive o próprio Banco Central. Esperamos por isso, né? Conversamos com o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Ministro, bem-vindo sempre. Muito obrigada pela entrevista e ótima noite. Obrigado a você, obrigado a todos e boa noite a todos. Muito obrigada.